Então vamos lá. Começar aqui com a música. A Jesus seguir eu quero, seja sorte sim qualquer. Onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se o caminho for gostoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se encontrar dificuldades e envolver-me a tentação, tu também tentado foste e sofreste provação. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se tu queres conduzir-me pela triste solidão, tu andaste no deserto e meus pés seguir-te-ão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. E se for tua vontade que eu transponha o Rio Jordão, tu também atravessaste, seguirei com prontidão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Como diria Daciolo, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Vou tirar esse blur aqui da... Bom, a gente já pode começar com HDs. Eu sei que estou de costas para vocês, mas eu já vou resolver isso aí, tá? A gente pode começar com agradecimento e pedido que a gente tenha. Se alguém quiser começar com alguns pedidos, agradecimento, a gente
tirar aqui, pronto, agora sai. Eu quero agradecer a semana foi agitada, mas boa. Eu gostaria de pedir pela minha vida espiritual, para que Deus me desse mais vontade, assim, de centrar, ler. Eu não tenho muito hábito da leitura, tenho adquirido nos últimos tempos, né? E eu quero muito ainda, eu fiz alguns dias, mas tem dias que eu falho, eu quero me acordar mais cedo, porque para eu acordar cedo para fazer minha leitura no silêncio, aquela coisa do devocional da manhã, né? Tem que ser tipo 5h30. E porque 6 horas de me estar levantando para fazer lanche, preparar a comida para as crianças, por 7h30 elas estão saindo, né? Então, é que eu tenho mais força de vontade, que Deus coloque muito isso no meu coração. Eu sei que depende mais de mim do que dele, mas que ele me ajude. O querer e o efetuar vem de Deus, então. Ele quer, mas vai dar pra gente aquilo que às vezes a gente não quer fazer. E é exatamente ela. Uma vez eu lembro, eu li tinha uma frase, li não, teve uma frase lá daquele, um filme lá, onde o George Washington estava dizendo que se você pede Deus por chuva, você tem que saber lidar com a lama. Então, assim, é bom. Você quer chuva? Tudo bem. Então, você tem que lidar com um monte de coisa, né, que vem com a chuva. É aquela coisa, se tu pede paciência, ele não vai te dar paciência, ele vai te dar a oportunidade de ter paciência. Exatamente, decidir a paciência. Né? É isso aí. Exercitar ela. Mais alguém tem algum pedido de agradecimento? Agradecer também pela semana, acho que foi uma semana assim corrida também, né? Um pouco cansativa. Mas Deus conduziu tudo assim, cuidou de todos os detalhes, da onde isso que importa. Uhum. E a gente, assim, eu tenho conversado com alguns amigos também, a minha família, né? E a gente percebe, assim, o quanto as pessoas ouvem muitas vozes, mas elas não sabem para onde elas têm que ir. Uhum. Então, geralmente, você tem pedido para Deus para que a gente possa estar aqui, e não só eu, né? Mas outras pessoas também possam ser uma luz na vida de outras pessoas, né? Que é complicado, a gente, mesmo que a gente fale, as nossas palavras, às vezes, ela não é que ela não tem poder. O Espírito Santo, ele pode usar a nossa vida, mas depende muito da pessoa também, como ela está recebendo aquilo. Claro. Então, a gente continua orando um pelos outros, orando pelas pessoas também que estão próximas a nós, né? Não conhecem também da mensagem, querem entender, para que elas tenham essa compreensão, a paciência também, e principalmente para que elas tenham esse discernimento sobre a palavra de Deus. Eu acho que isso é fundamental. Amém. Certeza. Mais alguém? Oi, Léo, hoje eu quero pedir. Pode falar. Não sei se a Raquel chegou a te comentar, mas que nossa avó tá hospitalizada e ela teve uma queda, né? Ela fraturou o fêmur e meu pai tá agora dormindo lá, vai dormir essa noite com ela. E eu acabei de ligar pra ele e ele falou que ela tá gritando muito de dor, tá sofrendo e, como a gente sabe, o convênio é complicado e então tá difícil de conseguir todo o procedimento que precisa ser feito para melhorar logo essa dor dela. Então eu queria pedir para que Deus ajude, conforte ela, que ela tá sofrendo bastante lá e que se resolva logo, que os Sim. médicos agilizem. Com certeza. Com certeza. Mais alguém? Quero agradecer pela semana. Deus tem sido bom com a gente. Foi uma semana corrida puxada, mas continua amanhã. Quero pedir pela Santa Ceia. A gente tem amanhã na igreja, que corra tudo bem, que a apresentação da Lauren também amanhã. Veio a minha palavra. E todo o restante da programação de amanhã. Sim. Aí orar também pela Ana lá, enfim. Porque a gente vai. Amanhã eles se sentem bem aqui com a gente, que de alguma forma Deus ajude a gente a trabalhar com eles e Acho que um ponto importante da gente
lembrar é que o primeiro objetivo desse tipo de coisa é eles saberem que eles são bem-quistos, né? Sim. Mais do que igreja, mais do que... Porque isso é consequência. Inclusive, desculpa, eu estou lendo lá Mateus, e hoje de manhã eu li sobre... Estava na parte do Sermão do Monte, e ele estava explicando sobre o sal. E é interessante porque ele falou, vós sois o sal da terra. Só que quando você para realmente para ler, inclusive o maior discurso de Cristo lá de Ellen White, estou lendo, né? Estou lendo Mateus e estou lendo. E ela falou algumas coisas interessantes. Ela falou falou o seguinte. Primeira coisa, quando Jesus estava contando sobre o evento, sobre vós sois o sal da terra, eles estavam no monte e eles conseguiam ver, porque o sol estava numa posição, tipo, refletindo o sal que era jogado da rua, então ele estava brilhando. Então eles conseguiam ver o sal ali. Que embora ele estivesse ali, eles pudessem ver, podia ser bonito, mas não servia para nada. E aí ela falou, isso basicamente era uma questão para os fariseus. Porque, embora todos bonitos, todos pomposos, não serviam para nada. Não tinham realmente, não salgavam. E, por outro lado, quando nós somos um sal que não é jogado fora, onde você encosta, você contamina de sal. Né? Se você põe o sal ali, ele vai contaminar. Então, a ideia é que, quando você se relaciona com as pessoas, não é que você vai salgá-la, você vai lá para salgá-la, mas o fato dela estar com você, ou você estar com ela, o sal passa. Então, nesse ponto aí que eu queria chegar, tipo, nosso objetivo final tem que ser voltar a eles a Cristo, mas esse objetivo final, né? Não que a gente vai ficar, não, vamos para a igreja, vamos todo dia para a igreja, né? Entende? Porque é amizade. Não forçar nada. Acho que primeiro a gente tem que ser bênção na vida deles. Isso, exatamente. A gente tem que se mostrar como amigos. Começar nem tocar em assuntos da igreja, no máximo fazer um pôr do sol aqui para fechar o sábado. E nem forçar nada, não ficar dizendo, não, você tem que voltar para a igreja, não, vocês isso, não. Isso aí. Porque Jesus, ele não chegava na pessoa e ficava, não, você tem que me seguir. Não, ele geralmente curava, ele dava o que a pessoa precisava, ele matava a fome, matava a sede, mas depois a pessoa vê quem ele era. É isso mesmo. E até o pastor Saião, né, ele fala isso, ele fala assim que, acho que é os sunenitas que eles tinham, xiitas, e aí eles falam que também tem uns crentes que são chatos. Quem fica toda hora querendo Os chatos. Goela abaixo, né? Sim. Deixar o que é importante. É isso aí. Vamos fazer oração então, para a gente começar? Ai, Dani, desculpa. Não, só é bastante cansativo, assim, que falou bastante trabalho. Mas só agradecer que passou. Que bom, que bom. Então tá, então vamos orar, então. Pai querido, Deus amado, Supremo Criador do céu e da terra, toda a honra e toda a glória seja dada ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós humildemente estamos aqui agora reunidos na entrada do teu santo sábado. Pecadores, pessoas erradas, que não merecem a tua graça, não merecem a tua glória. Mas mesmo assim o Senhor morreu por nós, e por isso nós estamos pedindo aquilo que o Senhor nos prometeu. Peço humildemente que o Senhor se faça presente e que o Senhor envie o teu Santo Espírito para estar conosco agora ao estudarmos a tua palavra. Que o Senhor nos inspire, que o Senhor coloque a tua palavra em nosso coração, que nós possamos não só ficarmos melhores como pessoas, mas melhores como cristãos, como pais, como mães, como marido, mulher, como cidadão. Peço uma bênção também sobre todos os pedidos que foram feitos aqui, Pai. E também queremos agradecer porque o Senhor tem sido bondoso.
Nós pedimos e agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eu vou virar aqui para. Ô, Anderson, desculpa, cara. É que eu tava colocando um versículo bíblico aqui para poder ler. Desculpa, nada. Aí eu Acho que eu apertei. vou tá perdoando. Aí do lado da Bíblia Online tem um playzinho. Aí eu coloquei, era para clicar no nome, eu cliquei no play. Ele não vai te perdoar porque ele tá aqui para aprender. Exato. É, Nosso objetivo aqui ainda é então, até lá. sem dúvida, até lá. Será que é Hoje eu pegar minha Bíblia aqui na frente. Charles, vai esperar, tá? Você não vai usar? Vamos todos aqui? Sim. Fechou. Durante a semana eu fiquei pensando em alguns assuntos, né? Eu nem sei também se como que a gente... Assim, eu nunca fui muito frequentador de pequeno grupo, sendo bem sincero. Eu mais participava, assim, às vezes, de estudo bíblico com o pessoal no colégio, e aí, antes disso também na igreja, mas eu não era... Pequeno grupo nunca foi tão forte, então não sei se a gente às vezes passa algo expositivo ou para diálogo, mas aí fica a critério de vocês. Eu vou trazer algumas menções aqui, vocês podem comentar, podem falar à vontade, tá bom? E eu pensei em duas coisas, na realidade, durante essa semana. Até pensei assim, porque eu estendi o convite para o Samuel, como desde a semana passada era para ele ter vindo, mas aí acabou acontecendo as entrevistas, ele não conseguiu vir. E aí eu pensei em montar uma linha assim, de pensamento um pouco mais voltado para uma pessoa que automaticamente, consequentemente, não é adventista, né? Então acredito que nós estamos entre adventistas, né? Então vou trazer algo assim, um pouco mais dessa visão do nosso mundo, e até mesmo para que a gente consiga compreender e trazer mais detalhes também daquilo que Deus tem para trazer através da palavra dele. Quem tiver com a Bíblia, pode abrir lá em Apocalipse 1, só Apocalipse 12, 9. Pode ler? Só um momento. Aí, 2 Coríntios, tá? 11, 14. 2 Tessalonicenses 2. Peraí, tem que ver quem vai abrir o quê? O Léo abre lá em Apocalipse. Está em Coríntios. Isso, Tá? perfeito. E qual? Você pode abrir em João 8, 44. 2 Coríntios, o quê? 2 Coríntios 11, 14. Você falou dos Tessalonicenses também? Isso. Então, faltou aí. Qual que é? 2 Tessalonicenses 2, de Não, 9 tá abrindo. ao 10. Não, eu tô abrindo junto. Eu tô vendo junto. Pode deixar para você. João 8,44. É João ou primeiro? Como é que é o versículo? João. Eles fizeram qual que é? Tessalonicenses? Tessalonicenses 2, do 9 ao 10. Segundo ou primeiro? Segundo. Vamos ler por sequência, então. Primeiro Apocalipse 2. 12, 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. João, agora 8, 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Aí, 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E Tessalonicenses 2, do 9 ao 10. A vinda desse Nico é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Quando a gente pega a Bíblia um pouquinho para entender, né, sobre as características e um pouquinho sobre a personalidade do próprio Satanás, né, e em hebraico quer dizer advogado de acusação, lá como relata no livro de Jó, no original hebraico, a gente percebe que tudo que Deus faz, ele tenta copiar. Então, se a gente recebe o selo, as pessoas que são dele vão receber a marca. Se Deus providencia algo, ele vai providenciar algo diferente. Se Deus está fazendo milagre, ele vai e faz os milagres por meio dele, através das estratégias dele. E desde quando eu entrei na igreja,
foi no meio pentecostal, a gente via Satanás e Lúcifer com um olhar uma percepção um pouco diferente dos adventistas. Essa percepção, de fato, era um bicho muito feio. Um cara que, tipo assim, tenebroso, e ele anda na escuridão e a todo tempo ele tá ali para já tragar e fazer com que a pessoa fique endemoniada, e de repente aconteça algumas coisas sobrenaturais que você fala assim, cara, não tem como explicar, mas a gente sabe que é Satanás. E quando a gente começa a entender e compreender um pouco da Bíblia, a gente percebe que, de fato, Satanás ele tem algumas percepções e algumas artimanhas que faz com que as pessoas tenham uma concepção sobre ele, e aí outras tenham outros pensamentos também. Mas a própria Bíblia revela, de fato, quem ele é. E aí a gente começa a identificar um pouco dessas características, quais são as artimanhas que ele faz, o que ele usa justamente para prender a atenção dessas pessoas. E em Ezequiel, capítulo 28, né? Capítulo 28, versículo 12 ao 17, que é um versículo também bem conhecido, diz assim: Tu eras o selo da perfeição, cheio da sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Querubim ungido para proteger. Luciana? É a minha vizinha que se batizou. Ah, Ela tá. show. Outra? Já. Uhum. Oi, Lu. Oi, Lu. Oi. Oi. A gente já começou aqui, tá? Tá bom. Estamos falando, só do contexto, estamos falando sobre as características aqui de Satanás. Isso. A gente abriu alguns textos bíblicos aqui, mas no decorrer a gente vai tratando um pouquinho mais e talvez até relendo alguns textos, tá bom? Tá bom. Eu estou lendo Ezequiel, capítulo 28, do versículo 12 ao 17, tá? Se você quiser acompanhar a gente aí, fique à vontade. Vou reler aqui. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pela multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então aqui a gente também percebe um pouco desse relato da personalidade de como ele era no céu. Né? Era perfeito, né? Se eu não me engano, eu não sei exatamente se essa fonte é verídica, se Ellen White também trabalha sobre isso, né? Sobre essa questão da parte dos querubins cobridores, né? Ele tinha uma função no céu, ou seja, ele era um querubim cobridor, que é quando as pessoas se reuniam para estar diante da presença de Deus, a luz de Deus era tão imensa que Deus ele precisava de uma barreira de anjos ali para justamente para que a glória dele não ofuscasse aquelas pessoas que estavam diante dele. Então isso é algo muito assim diferente. E Satanás ele tinha essa responsabilidade. E era um querubim cobridor. Aconteceu isso com Moisés. Aconteceu isso com Moisés. Aconteceu isso com Jesus. Exatamente. Exatamente. Então Moisés, depois que saiu da presença de Deus, na hora que ele desceu e o povo falou assim, meu, joga um véu diante de você porque a gente não consegue te ver, porque a luz era tão imensa. Imagine Deus, né? A gente olha para Moisés e a gente fica pensando, imagine estar face a face ali diante da glória de Deus. Aí, o ser humano não aguenta. Então ele tinha essa função. Então eu imagino que quando ele saía da presença de Deus ali, como querubim cobridor, quando ele passava pelo céu, ele deixava um rastro de luz. E eu acho que os seres falavam, meu, que coisa mais magnífica. Exato. Né? Ele tinha essa... Onde ele pisava, ficava brilhante. Exatamente. Porque ele fala que ele pisava em pedras afogueadas. Então ele pisava, o negócio ficava brilhando, a roupa dele era toda cheia de pedras preciosas, então aquilo ali emitia luz para todo lado. E então as pessoas, os outros, a gente falava assim, meu, Lucifer tá passando ali, tipo, não dava, né? É o cara. É o cara. É o chefe. Né? É o chefe da guarda. Então, assim, é algo que a Bíblia já traz esse relato um pouco sobre as características e como também hoje, no mundo atual, como a gente consegue ver e interpretar também a pessoa dele, quem de fato ele é. Então, ou seja, ele tenta enganar as pessoas. A gente já sabe disso, que é colocar a verdade diretamente com a mentira. E isso é um desafio para todos nós cristãos, né? Porque hoje a gente anda, como eu falei até no pedido de agradecimento, a gente anda ouvindo tantas vozes
Uhum. Que às vezes as pessoas acabam se perdendo com tantas vozes que ela vai consumindo, vai ouvindo, e aí ela não sabe para onde ir, qual o caminho que ela precisa tomar e quais decisões ela precisa ter de fato. Então isso é algo preocupante porque a própria palavra diz que ele pode se transformar sim em um anjo de luz. Então a gente vê muitos fenômenos, muitas coisas acontecendo no mundo de hoje, principalmente no meio cristão, no meio evangélico, que querendo ou não, por mais que existem as diferenças doutrinárias, que existem as diferenças das percepções daquilo que as pessoas seguem e obedecem, mas elas não deixam de fazer parte do braço do cristianismo. Sim. Ou seja, esse braço, né, eu até estava falando para mim, e a gente conversando também comentou comigo, a gente pensou, poxa, nós somos 24 milhões de adventistas, em um mundo que tem 8 bilhões de pessoas. Será que com 24 milhões a gente consegue fazer 8 bilhões de pessoas de fato conhecer Jesus? Será que essas outras pessoas, talvez, que não estão nessas outras igrejas, também não pertencem a ele? Uhum. E que também, de fato, tem um papel importante para que leve a mensagem dele? Então, às vezes, a gente acaba querendo excluir a função de outras denominações, até mesmo pessoas sinceras que estão lá dentro, porque eu falo isso, porque eu convivi, eu tive essa experiência, e já vi pessoas assim que eu falava, cara, eu quero ser como essa pessoa. Essa pessoa tem Cristo, ela parece Cristo. E aí você vê nas atitudes, no agir dela, a maneira como ela tratava as pessoas, a maneira como ela se portava diante das pessoas, aí você falava, meu, é Cristo resplandecendo sobre essa pessoa, eu quero ser como ela. Um exemplo a ser seguido. Sim. Né? Embora a gente saiba que a gente precisa seguir somente o exemplo que é Cristo. Mas quando eu olho para isso, eu fico assim pensando, meu, Satanás tem enganado também muitas pessoas, estando dentro dessas igrejas e também dentro da igreja adventista. Porque Ellen White, durante um período, né, se eu não me engano, o livro Testemunhos Seletos, ela traz até um relato pensando assim, os adventistas, se não tomar cuidado, a gente vai virar o antigo Israel. Então a gente precisa também tomar cuidado com algumas práticas, tomar cuidado com algumas coisas, e principalmente a maneira como a gente se porta, como se a gente fosse os guardiões da luz. Né? Nós somos, de fato, nós temos Deus, nós temos Cristo, mas a gente precisa tomar esse cuidado também, porque Satanás ele anda ao redor, sempre procurando uma brecha para que ele consiga atingir o nosso coração, atingir a nossa mente, principalmente perverter os nossos caminhos. E eu queria até contar uma história para vocês, que a Day, ela já conhece a história, eu contei tempo atrás. Quando, um pouco antes de eu ir para o colégio, eu comportei, né? Eu acho que todo mundo sabe o que é comportagem aqui. A Luciana sabe, ela também? A Luciana não. Então, comportagem é um braço da igreja, né? De um meio evangelístico que eles têm para vender livros e levar a mensagem de uma forma um pouco diferente do que a igreja em si. Então, a gente vai com alguns livros apresentando, abordando sobre saúde, para que a gente consiga trazer clarezas e informações sobre saúde, sobre espiritualidade, sobre a saúde mental também, tá, Luciano? Então, isso é um projeto que acontece, tem os comportadores que são de férias, né? Normalmente falo de férias, eu sempre participei de férias, e os comportadores efetivos, que aí a vida deles é só fazer isso. É o trabalho deles. Então, eles só comportam, vendem os livros, vai para determinados lugares, de acordo com a associação, o departamento pede, eles estão indo. Eles vivem da obra, na verdade, né? Através do trabalho missionário, mas é o trabalho deles, né? Isso. E eu comportei um pouco antes de ir para o colégio, eu participei de 2 campanhas e depois, logo em seguida, eu virei líder de campanha de comportagem. E assim, foi um desafio muito grande para mim, em relação à comportagem, porque assim, até então eu não tinha nenhuma habilidade com comunicação, eu não gostava de me expor muito, nunca fui muito fã de me expor, assim, de ir à frente da igreja, pregar ou falar alguma coisa, cantar. E com isso, né, a comportagem ela também foi trazendo, soltando um pouco isso em mim, e aí isso foi me ajudando bastante para que eu enfrentasse outros desafios da igreja. Então isso foi ótimo e fundamental. Durante o período da comportagem, foi numa campanha de Sonhando Alto, que é uma campanha que acontece durante 3 meses. Nesses 3 meses, e aí o que acontece? O líder, ele chega, ele divide os grupos. E aí esses grupos, depois, eles vão se dividindo em dupla. E aí, me colocaram uma dupla masculina, e eu pensei, cara, uma dupla masculina, não sei se isso é tão bom, porque a gente ficava, às vezes, até tarde na rua, até 10, 11 horas da noite, batendo nas casas e apertando. Porque a gente tinha meta também para bater, porque a gente precisava da bolsa, ou então um mínimo valor para poder pagar a faculdade. E aí foi um amigo meu, né, amigo meu até hoje, o Weber, né, o Weber, ele... Eu até brinco com ele, com algumas coisas, mas assim, ele é um cara muito fechado. Você olha pra cara dele, ele tá toda hora emburrado. Você pensa que ele tá emburrado. Você olha assim pra ele e fala, cara, esse cara aí, a vida dele deve ser ruim demais. Porque, meu, toda hora esse cara tá com a cara emburrada, muito estranho isso.
E o pessoal notava isso. E ele era um cara, já que tinha algumas tatuagens, tudo, ele saiu da igreja na adolescência, ele nasceu no berço adventista, saiu da igreja, depois retornou, só que retornou mais velho, já tinha se envolvido com crime, já tinha acontecido várias coisas. E eu falei, tá, beleza, vai ser o Weber, né? Aí a gente brincou, né? Aí eu brinquei com ele assim, cara, como que a gente vai fazer? 2 pretinhos batendo na casa depois das 9 horas da noite? Eu falei, em São Paulo, na favela do Pantanal, em Diadema. Falei pra ele, cara, não sei se é uma boa ideia, não. E aí, nesse período, eu e ele, a gente começou a dar oferta e, cara, eu não conseguia vender nada. Eu fiquei praticamente um mês sem vender uma revistinha para poder me alimentar, comprar um almoço. Então o Weber bancava, na realidade. Ele chegava e falava, ó, conseguiu dinheiro para comprar? Falava, cara, não tenho dinheiro para comprar comida hoje, não. Eu não consegui vender nada, nem um livrinho Tempo de Esperança. Ele, não, tem aqui, eu consegui vender. E eu ficava assim, cara, o que está acontecendo, Deus? Eu não sei o que está acontecendo. E aí foi então onde eu e o Weber resolvemos fazer um propósito com Deus. Falamos assim, poxa, se Deus fizer com que nós conseguimos bater, que a gente consiga bater a nossa meta, a gente vai doar um livro, uma caixa do livro Grande Conflito pelas casas que a gente não conseguiu deixar o material. E aí foi mais ou menos esse propósito que nós fizemos, né, para deixar o livro Grande Conflito na casa, se a gente batesse a meta. Dia vai, dia vem, chegando quase no final da campanha, conseguimos bater a meta. E aí eu e o Weber falamos, e aí, vamos lá na casa do publicador, vamos pegar os livros lá em Tatuí para a gente poder dar para as pessoas? Uhum. Aí fechou. Aí pegamos tal, fomos lá, estou tentando resumir aqui para não ficar tão longa a história. E aí pegamos tal, fomos lá na casa publicadora, compramos 2 caixas, na realidade, de Grande Conflito e voltamos para casa. E aí nesse período a gente pegou, colocando as coisas, né, eu com uma caixa, ele com outra, e a gente pegou um ônibus para poder passar no bairro onde nós estávamos. Colocamos as 2 caixas no ônibus, o Weber também veio junto comigo, e aí naquele dia, o Weber, ele tinha dado o dinheiro estava com ele, e sobrou R$300 no bolso dele. E beleza, ficou com ele ali o dinheiro, para depois a gente ver o que a gente ia fazer. E aí voltando, tal, pegando o ônibus, eu não sei o que aconteceu, eu não sei, uma mulher, de repente ela começou a se bater, tipo, a olhar assim, e ela olhava meio estranho, olhava para cá, e batia no bolso, e olhava na bolsa, e olhava para mim, olhava para o Weber. Aí eu falei pro Weber assim, Weber, essa mulher tá olhando meio estranho pra gente, né, cara? Ele falou, mano, essa mulher é muito estranha. E o Weber naquele dia ele tava com uma camiseta curta. Só que nesse lado do tatuagem, nesse braço aqui esquerdo, a tatuagem que ele tem é um símbolo do PCC. Ele já foi envolvido diretamente com o PCC, o tio dele era padrinho dele, aí ele conseguiu sair porque a única coisa que o crime não consegue fazer depois que você sai do PCC ou qualquer facção, se você vira cristão ou evangélico, eles não podem tipo assim, fazer nenhuma maldade com você. É a única forma de você sair ileso, entre aspas, que você entrou para a igreja. Para a igreja, né? Perfeito. E ele conseguiu sair, consequentemente voltou para a igreja e tal. E a gente pegou o ônibus, e essa mulher começava a olhar pra gente sem entender, e de repente do nada, ela olhou assim pro braço dele, e ela ficou meio assustada, o Weber olhou com aquela cara fechada, meio carrancudo pra ela, e eu falei, mano, essa mulher aí tá viajando, ela deve estar pensando alguma coisa da gente. De repente, do nada, ela falou pro motorista assim, para o ônibus, e a gente sem entender nada. O que tá acontecendo? Para o ônibus, esse cara aqui me roubou, ele me roubou. E de repente, do nada, assim, tipo, ela acusando ele, falando que ele havia roubado ela. E aí, tipo assim, a galera sem entender, o motorista do nada parou o ônibus, porque ele tem uma tatuagem do PCC, eu tô vendo no braço dele, olha lá, ele tem um símbolo do PCC, ele é um ladrão, que não sei o quê. E aí parou o ônibus justamente nessa hora, o motorista, para tentar entender a situação, porque ela começou a fazer um transtorno ali dentro do ônibus, e todo mundo sem entender nada, e eu quieto, e o Weber tentando se explicar, não, eu sou cristão, eu eu já fui sim, mas eu já não sou, e tentando se explicar para aquela mulher, mas você me roubou. Aí o Weber falou, não te roubei, moça, a gente está voltando do lugar agora que a gente comprou vários livros, e aí a gente está levando para um determinado lugar que a gente vai doar esses livros. Ela falou, não, você me roubou sim, eu sei que você tá, é só olhar, ele é ladrão. E o pessoal já um pouco incomodado, já começa, aí o pessoal começa a fazer difuso ainda, principalmente em São Paulo, né, a galera lá já é meio tenebrosa, e aí o pessoal meio revoltado, e aí o motorista, tá, calma, vamos chamar a polícia então. Vamos fazer o seguinte, a gente chama a polícia e depois vocês resolvem. Vamos aguardar a polícia chegar. O motorista fechou a porta do ônibus, todo mundo lá. E ele falou, e o motorista chegou para ela e falou, tá, ele te roubou, moço? Aí ela falou, sim, me roubou. Aí tá, ele roubou o quê, seu? Dinheiro. Aí o Weber sem entender nada, não, tentando explicar, e a polícia chegou.
Aí a polícia começou com um monte de pergunta, o Weber tentando se explicar, e eu automaticamente ficou no canto ali conversando com os outros policiais, e explicando. E aí a população meio revoltada, a gente deixou as duas caixas, pra todo mundo sair, a galera pegou e jogou as duas caixas fora do ônibus, assim, ó, a caixa caiu no chão, a gente só viu os livros grandes conflitos, assim, espalhando pelo chão, a gente falou, meu, agora lascou. Espero que ninguém pegue, porque a gente ia deixar esses livros lá. E aí, eu lembro que o policial chegou no Weber e falou assim, Weber, começou a conversar com ele, perguntou assim, tá, e aí perguntou se ele tinha algum dinheiro e tal, o Weber explicou, tenho R$300. E ele foi conversar com a mulher, e a mulher falou que ele tinha roubado o dinheiro também, pro policial, e o policial perguntou pra ela, tá, mas quanto ele roubou você? Aí a moça falou, ele roubou R$300, né? Aí todo mundo, daí a gente sem entender nada, e eu sem poder pegar os livros que estavam no chão, eu fiquei pensando assim, cara, o que a gente vai fazer? Meu Deus do céu, o Weber vai ser preso, vou ligar pro diretor, não sei. O Weber, não, calma. Aí o policial falou, ó, o seguinte, eu quero que todo mundo entre no carro, a gente vai para a delegacia. E aí entrou todo mundo no carro e os livros ficaram lá todos no chão. E aí o coração apertado de que, tipo, cara, esses livros não deveriam estar lá. E aí pegamos o carro, sentido caminho, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que a mulher falou assim, ó, sentido aqui, aonde nós estamos indo, que era voltando, ela falou assim, do lado direito é a minha casa. Bem ali na frente. A mesma. Ela falou assim, eu só preciso pegar os meus documentos com o meu filho, e aí eu já entro no carro novamente com vocês e a gente vai. Chegando próximo à casa dessa mulher, ela desceu do carro, e aí o filho dela saiu da casa e falou assim, mas o que tá acontecendo? Não tô entendendo. O que tá rolando? Tem polícia aí na frente do carro. Aí ela falou assim, eles estão me acompanhando porque um rapaz do PCC me roubou. Aí, mas mãe, roubou o quê? Ela falou assim, saiu de casa e esqueceu o dinheiro aqui dentro de casa. Meu. Aí a mulher fez uma cara de tipo assim, como assim? E os policiais, tipo, sem entender nada, falou assim, cara, é sério isso? Aí o filho dela falou, sim, eu até tentei ligar para ela, mas ela não me atendia. E o policial falou assim pro Weber para mim, ó, agora vocês se entendem. A nossa parte a gente fez, a gente vai deixar vocês aí. Nossa. E aí eu falei pro Weber, falei assim, Weber, cara, eu vou voltar lá para tentar pegar os livros. Você fica aí, conversa com essa mulher, eu não sei o que você vai resolver com ela, e eu vou pegar os livros. Voltei, o Weber continuou lá com ela, e aí ele me contando depois o restante do diálogo diretamente com ela, ele foi conversando com ela. E aí teve um momento que ela começou a pedir desculpa, ela não sabia onde colocar a cara dela, sem entender, todo mundo sem entender nada. E aí ela entrou, ela pediu para ela aguardar um pouquinho, que ela ia entrar em casa, ia pegar um negócio e voltar. E aí ela entrou na casa dela, e ela veio com um relógio. O Weber me falou que ela veio com um relógio de ouro maciço, assim, desse tamanho, que ficava na parede dela, que ela havia ganhado, na realidade, não sei se foi alguma coisa de herança, alguma coisa assim. E aí, na hora que o Weber viu, ela falou assim, ó, esse presente aqui, eu quero te entregar ele. É uma forma de eu me redimir. Porque eu errei com você. Então, Era eu quero algo que você importante para ela. Exatamente, eu quero que você aceite. O Weber, não precisa, não quero nada seu. Eu só preciso voltar agora lá com o Cleiton pra gente poder pegar as coisas, porque a gente tinha feito um propósito e tal. E eu queria que você ficasse em paz. Ela, não, eu quero que você leve esse relógio. Leve esse relógio, Weber. E ele, não. E aí teve uma hora que ela pegou o relógio assim, ela jogou pra frente assim, você vai levar, tal, não sei o quê. E aí o Weber, sem querer, não bateu no relógio. Aí o relógio caiu no chão. E eu acordei. Era um sonho. Como assim? Era um sonho. Ué? Não era real, não era uma história real. Era uma história qualquer. Uma história como outra qualquer. Eu acabei de falar para vocês aqui que é como se fosse um sonho. Não foi uma história verídica. Eu sei que agora, nesse momento, você está frustrado, me xingando, falando, como assim, cara? Você me contou toda essa história, toda detalhada, falando sobre a reportagem, falando sobre os livros, falando sobre Deus. Essa é uma narrativa, só para contextualizar também aqui e trazer um pouco, porque eu quis trazer essa história. Satanás, ele é especialista em storytelling, em contar histórias. E o ser humano, automaticamente aliando as suas forças diretamente com ele, e o que a gente viu na Bíblia, que também ele é o pai da mentira, e ele consegue se transformar em um anjo de luz para justamente, se possível, enganar os próprios eleitos de Deus. Então, ele conta muitas histórias que às vezes a gente fala assim, é só uma historinha. Só que no final, ela leva a gente para um caminho muito mais distante de Deus.
E isso acaba trazendo alguns conflitos para a gente internamente. E quando eu falei para vocês essa história, quem me contou de fato foi o Weber. O Weber existiu. Ele existe. E a primeira vez que ele me contou essa história, ele falou, no final, era um sonho. Eu falei, não, cara, não é possível que você fez eu perder meu tempo aqui, prestando atenção no que você estava falando para mim, para no final você falar para mim que é um sonho. E aí, a lição moral que ele quis me dar naquele dia, e de fato ele foi a minha dupla na reportagem, mas foi muito desafiador, porque a gente não conseguia dar oferta juntos nas casas, porque, tipo assim, justamente entra aquela questão da parte do preconceito, duas pessoas, homens negros andando na rua, é suspeito. Eu e ele entrar na casa e o cara já puxar até a arma pra gente, achando que a gente era bandido. Mas ele quis dizer o seguinte, ele falou, cara, é assim que muitas pessoas hoje se deixam levar pelas histórias de Satanás. A gente muitas vezes acha que uma história, aquela história que a gente está ouvindo, tão emocionante, que acaba mexendo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, a gente pensa que de fato aquilo é real, mas às vezes não é. E conforme a gente viu na Bíblia, em alguns dos versículos que nós lemos, Satanás ele tem esse poder. Sim. Que trazer a mentira. Tem um documentário, não sei se você já assistiu, que fala justamente sobre os anjos, acho que é a verdade sobre os anjos, uma coisa assim. Documentário que fala de um pessoal que inclusive era adventista. Não. Tem um livro chamado A Verdade. Tem. Eu não lembro se era esse o nome, enfim, eu esqueci agora. Que fala justamente de um povo que estava querendo estudar a Bíblia e pedir a presença dos anjos, em vez de pedir a presença do Espírito Santo, e realmente um anjo apareceu para eles. E aí começou a contar as coisas para eles, e eles não só tinham como acreditar, mas ele também respondia e tudo mais, e até o momento que, como você disse, resumindo a história, dessa vez não é um sonho, resumindo a história, eles mataram uma família inteira porque o anjo convenceu eles de que isso era o dever divino, a missão divina. Então, o que você falou é verdade. As pessoas hoje, elas falam assim, não, mas isso me emocionou, só pode ser Deus. Isso me trouxe uma paz, só pode ser Deus. Isso me trouxe alegria, só pode ser Deus. Porque justamente o quê? As pessoas têm a visão de que se é temeroso, terrível, bravo, mal, escuro, esse é de Satanás. O outro é clarinho, bonitinho, fofinho e tudo mais, né? Jesus é legal, é legalzinho. O Satanás é coisa ruim, coisa má, de matar pessoas. E assim, pensando nisso, né, até levando um pouco para o lado da nossa profissão, né, eu ia daí no Brasil, a gente trabalhava também com marketing, e eu trabalhava com mídia paga. A minha função na mídia paga era 100% estar ali olhando os números e vendo para onde os números estão indo e tomando decisão com base naqueles números. Mas para eu tomar alguma decisão com base naqueles números, eu preciso olhar todo o contexto, que aí seriam as métricas, né? Para onde as copies, né, que a gente chamava de copy ou criativo, está levando o meu povo, está conduzindo justamente as pessoas que estão vendo o meu anúncio, né? E aí eu tinha que ficar em função, trabalhando diretamente todos os dias, todo santo dia, diretamente, para poder deixar aquelas métricas as melhores possíveis. Ou seja, a gente chamava de CTR, que é a qualidade do anúncio, né? Então, ou seja, eu precisava fazer com que aquela qualidade do anúncio estivesse impecável. E eu fico pensando, cara, Satanás ele veio para esse mundo, não somente ele veio com uma tropa, né? Então, a todo tempo, ele está criando maneiras e meios para justamente tentar copiar Deus e fazer com que a gente caia nas artimanhas. Diversas pessoas que vieram do ocultismo ou até do satanismo, elas dizem que existem reuniões anuais, trianuais, enfim, que eles se encontram, sim, é traçado, sim. Ellen White mesmo já disse que ela já teve essas visões, e a Bíblia mesmo fala que eles não, porque se eles são anjos, que eles ainda mantêm o poder deles, eles eram organizados no céu. Então você tem aquele que é mais forte, aquele que é mais fraco, aquele que é bem zoadinho, que às vezes não faz muita coisa, e aquele, quando precisa, ele vai lá e chama o outro, e chama o outro. Você vê isso com Daniel, né? Na história de Daniel. Tanto é que chegou um momento que os próprios anjos bons não estavam dando conta da coisa que estava acontecendo lá, tiveram que chamar Miguel.
vem aqui, porque a gente não tá conseguindo. Foram Não. quantos dias de luta? 21 dias. 21 dias de depois luta. Imagina, cara. Miguel descer e Até resolver a situação. teve que chamar, porque Deus tinha falado, ó, você vai lá, dá a mensagem para Daniel, mas antes você vai lá e resolve aquilo ali. Não deu. Não deu. Ó, eu preciso de ajuda porque eu não consigo sair daqui, tá? Não consegue ganhar. Eu lembro pra Daniel, era pro rei, né? Não, porque o Gabriel ele estava indo para dar a resposta para Daniel do sonho que ele teve. Só que antes Deus falou: ó, você vai lá, resolve isso daqui, depois você vai me dar a resposta para Daniel. Só que tanto que o anjo falou, eu fiquei preso. Deus, no primeiro dia que você orou, Deus me mandou. Só que eu tinha que fazer isso antes. E lá eu fiquei 21 dias, não consegui. Só consegui vir porque quem ficou no meu lugar foi Miguel. Olha só. E se tu parar pra pensar, se tu parar e ver, a gente para quando Jesus jejuou 40 dias no deserto, Satanás foi tentar ele, não foi um bicho feio lá, com cabeça de bode, tentar Jesus. Foi Lúcifer, em forma angelical, chegou para ele no meio do deserto, Jesus estava fraco, com fome, e aí chega um anjo de luz bonito na frente dele, manda ele fazer as coisas. É tentador, porque tu, como o Léo falou, as coisas vêm de uma forma que as coisas de luz são de Deus e as coisas escuras são de Satanás. E aí, quando tu parece para ti um anjo mais belo, um anjo lindo, de luz, resplandecente, tu acha que é o quê? Tu acha que é de Deus. Só que Jesus já estava ciente. Se eu não me engano, o livro do Desejar de Todas as Nações diz que foi reconhecido que era Satanás porque ele falou, se tu és o filho, falou, opa, não. Aí tem problema. Não é porque a aparência era diferente, não é porque a fala era diferente, não é porque o brilho era diferente. Mas no momento em que ele falou, se tu és, ele falou, opa, esse cara tá duvidando de mim, esse cara não é quem ele diz que é. Ele não tá nem duvidando. Foi num. E aí que mora. Ele não estava nem duvidando de Jesus, né? Da palavra que Deus tinha falado. E aí, quando ele pegou, que ele falou, se tu és, eu falei, epa, esse cara não é quem ele diz que é, não. E aí é onde um ponto importante que você está falando, né? Uma história bem contada é uma das principais armas que você tem para você trazer pessoas para o seu lado. Por quê? Porque você mexe com o emocional. Acabou. A partir do momento que você mexe com o emocional, você desativa o racional da pessoa. Ela não vai ficar pensando, deixa eu pensar se é. Não, ela tá lá, feliz, chorando, contente, né? Igual, por exemplo, que a gente, na neurociência, a gente estuda, por exemplo, quando eu fiz também curso de hipnose, né? Então eu entendo um pouquinho dessa parte que você consegue desligar o que eles chamam de fator crítico da pessoa. É muito fácil você desligar isso. Que é, por exemplo, quando você está assistindo um filme e você dá risada, ou você está assistindo um filme e você chora. Como assim? Você chora? Porque se você parar para pensar racionalmente, você está sentado olhando um aparelho eletrônico. Como é que você chora porque você está parado? Porque o seu fator crítico do que é real e do que é falso foi desligado e você se ligou pelo lado emocional. Entendeu? E Satanás, se a gente, depois de milênios, a gente está descobrindo essas coisas agora, Satanás já sabe disso há muito tempo. Muito. E outra coisa, Satanás, ele é o pai da mentira, né? Mas quando tu pensa em uma mentira, tu pensa em algo esdrúxulo, tu pensa em uma mentira assim, tipo, descarada. Né? Não dá para ser verdade. Né? Só que ele não trabalha assim. E eu vou te dizer como é que ele trabalha. Se tu chegar numa loja, aqui no Canadá, e der uma nota de $7, o atendente vai aceitar ou não? Provavelmente não. Né? Ele vai. Se tu chegar e der uma nota de $5 falsa, tu acha que ele aceita ou não? Mas bem parecida com a real. Talvez ele aceite. Sim. Então, Satanás, ele conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Se ele pegar no meio, ele vai saber recitar de um lado para o outro. Lá no meio, assim, ele bota uma vírgula.
Uma vírgula que eu vou dizer para vocês onde fica uma vírgula nessa tradução. Quando Jesus está conversando com o ladrão na cruz, essa foi uma vírgula da tradução que faz muita gente cair numa mentira de Satanás, que o céu e o inferno existem. É isso mesmo. Que Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no céu. Isso é verdade, ainda hoje estarás comigo. É isso Tem uma vírgula que foi colocada erroneamente na tradução. As pessoas pensam que Jesus está dizendo que o ladrão vai para o céu com Jesus. Hoje. Exatamente. Só que Jesus está dizendo, ainda hoje te digo, estarás comigo no céu. Você quer ver um outro exemplo que para mim, e aí, obviamente, cada um pode ter a sua interpretação, mas para mim, nessa questão de verdade com mentira, né? Quando Satanás chegou para Eva, que ele falou assim, certamente não morrereis. Uhum. E ela não morreu, tanto é que quando ela comeu e ela não morreu, ela falou assim, eu não morri, e foi esse o argumento que ela deu para Adão. Então, assim... Ela morreu instantaneamente. Mas aí que tá, mas é aí que tá a Tu questão. vê assim, não tá errado. Ele colocou essa vírgula, entendeu? Exato, essa vírgula. porque a cabeça dela, né, que é muito, muito mais evoluída do que a nossa, com certeza, ela falou assim, peraí, ele não tá errado. Eu não morri. Porque Deus disse, no dia em que dela comer, certamente morrereis. Ela comeu e não morreu. Então ele falou assim, peraí, então será que tudo aquilo que ele está dizendo não é realmente verdade também? Né? Porque ela não quis falar, mas peraí, será que no dia, será que eu vou começar a me separar de Deus? E aí nisso eu estou morrendo porque ele é a fonte da vida? Não, ela entrou na emoção e acabou. A partir daí, e Adão também, né? Adão também entrou na emoção, falou, não vou perder Eva não, e vamos embora. Né? Mas é isso e para mim, esse ponto que o pessoal fala assim, não, porque Satanás mentiu para Eva. Eu falei, ele mentiu, mas ele pegou aquilo ali e deu aquelas distorcidas. Foi gradativo, É né? uma meia verdade. Eu acho que é justamente isso que difere. A gente tende a focar no agora, e muito mais agora que a gente vive no imediatismo, mas o agora não vai fazer diferença nenhuma se você serve a Jesus ou se você serve a Satanás. Porque agora, isso não tem impacto nenhum na nossa vida. Mas o lado em que a gente escolhe servir e o lado que a gente escolhe seguir fala muito mais sobre a eternidade, fala muito mais sobre o nosso fim, e não sobre o meio da nossa história. Porque a gente pode, e não adianta a gente dizer que não, a gente pode ter uma vida confortável tanto com Jesus quanto com Satanás. Sim. A gente pode ter uma vida que nos agrade muito mais com Satanás aqui hoje do que com Jesus, no sentido de que a gente vai passar por desafios servindo a Deus, né? A gente vai ser... as pessoas vão testar a gente vai ser testado de várias formas, e às vezes as coisas vêm muito mais fáceis através de Satanás. Uhum. Mas a gente tende a esquecer o final da história, né? E nesse momento, tem muita gente que diz isso, eu só quero viver o hoje, eu quero viver o que é bom, é a minha vida. Mas, cara, a hora que a água bater na bunda mesmo, e eu penso muito nisso, fico pensando, cara, a hora que a água bater na bunda mesmo vai ter valido a pena, sabe? E sabe um ponto importante? Ele falou assim, que a água, né, bater. É verdade, mas talvez, por estratégia de Satanás, ela nunca bata. Eu acho que a hora que Jesus voltar é a água batendo na boca. Não, mas aí aí não tem mais, você não escolhe tem, mais lado, de né? fato, mas aí é justamente nesse momento que tu vai colher a tua escolha de agora. Sim, Então, concordo. nesse momento tu não vai mais ter nada para fazer, a não ser olhar e pensar, caramba, Já era. o que eu fiz, entendeu? Tipo assim, eu sou obrigada a colher, não tenho o que fazer. Já que você fica falando de sonho, fazendo a gente prestar atenção no seu sonho, eu já sonhei de que eu me perdi. Já sonhou? Tudo bem. Meu amigo, não é uma sensação boa. Eu acordei chorando. Não é uma sensação. Não é uma sensação agradável, não. Tipo, acabou, velho. Já era, né? Então, a gente vive aí, né? Até dando uma
uma colaboração aqui com o que a Raquel falou. A gente vive o nosso dia como assim, hoje eu não vou estudar. Hoje eu não vou ler a Bíblia. Hoje não sei o quê. Como se a gente tivesse mais 3.000 anos para viver e para resolver a parada um dia. Mas é muito simples, cara. Se amanhã eu não acordar, acabou para mim. Esquece. Esse dia pode ter sido o único em que tu pode ter alcançado Exato. a oportunidade de ser salvo, enfim, de aceitar isso, de mudar a tua visão, a tua... Para começar, porque eu acho que um ponto importante, assim, todas as pessoas que estiverem no processo de santificação, elas vão ser salvas, não importa em que estágio ela está. Assim como aconteceu com o ladrão da cruz, que começou e morreu. Tipo, ele pôs o primeiro pezinho na conversão. Não teve tempo de mais nada. E aquela pessoa que está anos se esforçando e tudo mais, e está lá longe, sabe aquela pessoa que não bebe, não fuma, não come carne, não sei o que, ela está lá em cima. Não estou dizendo que pelas obras, tá? Mas estou dizendo uma pessoa realmente, que foi matando eu cada dia. Tudo que ela gostava, ela foi deixando, tudo que ela gostava, foi deixando em prol justamente de ter um relacionamento com Deus. Então, aquele cara que está lá na frente, e aquele que acabou de pôr o pezinho, Deus falou assim, quem está aqui, está aqui. Só que tem que estar. Então, assim, hoje eu tenho um problema porque eu não consigo ler a Bíblia todos os dias. Tá bom, mas então amanhã você pode ler a Bíblia? Amanhã. Ou hoje. Você pode ler a Bíblia hoje? Leia hoje. Então, pegue um versículo e leia. Fala, pronto, eu li. Eu comecei fazendo isso. Que bom, que bom. Quando eu tinha muito essa cobrança, quando eu era mais nova, assim, na fé, isso há longos 12, 13 anos atrás, quando eu me converti, eu tinha muito essa cobrança, sabe? De, eu não consigo usar lição, não consigo estudar a Bíblia. E aí foi o que eu fiz. Comecei a ler um versículo por dia. É isso aí. Louvado seja o Senhor. E aí pesquisava, assim, as dúvidas que eu tinha, porque... E eu acho que a gente vai complementar aqui, o Cleito vai trazer só o contexto ali da nossa profissão e tudo mais, mas Satanás, ele estuda nosso comportamento. Sim, ele tem um plano individual. Assim, a estratégia dele, não sei se você vai falar a respeito, vai concluir ali, Preto, falando sobre a nossa função, né, a minha função dentro do nosso trabalho, a função do Cleito, é justamente analisar o comportamento das pessoas para fazer com que elas tomem as decisões que a gente quer. E é exatamente isso que Satanás faz. Então, o que eu fazia no início, assim, há muitos anos eu vinha a me estabelecer na questão de estudo, há uns 4 anos, 5 anos atrás, mas, tipo assim, já são 12 de caminhada dentro da fé. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pegar dúvidas que eu tinha, e eu ia lendo, tipo assim, um versículo, uma passagem, para começar a compreender. Sabe, mas não era tipo de manhã, às vezes, cara, eu não queria, eu tinha raiva de ter que ler, sabe, eu ficava estressada, porque eu não tinha tempo. Então, assim, quando o Miguel nasceu, principalmente, cara, eu tava num estágio, assim, que eu não queria nem ver nada, e foi onde eu mais fortaleci a minha fé, assim, foi pegar um pouquinho e tal. Então, assim, Satanás sabe exatamente onde pegar, sabe, qual é a nossa falha. E a gente não tem que ser perfeito, a gente não tem que fazer perfeito, a gente tem que lembrar que a gente tem um Deus que pode fazer as coisas que nós não podemos. Então, quando Satanás cobra a gente de alguma coisa e põe essa culpa em nós, principalmente, porque eu acho que o que tu sente em ti é o Espírito Santo falando, e é o que eu senti, e era meu ponto fraco também, a questão do estudo, é onde Satanás quer atacar, entendeu? E aí ele vai dizer, já que tu não consegue ler, já que tu não consegue estudar, então nem estuda mais. Não, esquece, fica aí essa então, daqui cobrança. A pouco tu já não tá mais ali, tu já não quer mais, entendeu? Aí daqui, já não quero mais participar do culto, já não quero mais ir pra igreja, e de repente, tchau e bens. Então é muito rápido, o Satanás vem por esses meios, ele não vem de uma forma dolorosa. Agressiva, de supetão. Ele vem dizer pra ti assim, não precisa estudar aqui, eu vou te dar 5 minutinhos, cara, vendo Reels no Instagram aqui, ó, tu vai relaxar tua mente. Vou pegar uma frase do livro. Tá, eu falo pra ti, né? Então, eu acho que é a forma que Satanás tem de trabalhar, e é muito doloroso ter que comparar a nossa profissão com Satanás. Sim, por um lado. Mas é exatamente isso que acontece. Porque a gente precisa buscar fazer com que a pessoa tome tenha aquele comportamento. Porque vai fazer sentido, porque, consequentemente, é óbvio que a gente não vai pegar qualquer empresa, qualquer pessoa, vamos fazer um trabalho diretamente com isso,
e A vamos gente fazer tem as pessoas consciência. tomarem caminhos diferentes e errados, né? Forçar as pessoas a tomarem decisões erradas. Não é isso. Mas existe sim um agente, existem vários agentes, na realidade, que eles trabalham 24 horas, cara. Eles não dormem o tempo todo, justamente tentando fazer com que a gente caia em algum momento. Que a gente acredite na mentira que ele tá contando. Que aí, tantas vezes ele contar aquela mentira e acaba se tornando a verdade para nós. Ó, esse aqui é o livro do C.S. Lewis, né? Como Orar. Tô lendo agora. E ele tem uma parte que ele fala justamente aquele livro Uma Carta do Diabo a Seu Aprendiz. E aí tem uma parte que fala assim, então nesse caso aqui é o diabo maior escrevendo para o menor, né? E ele diz assim, ó, você dirá que esses pecados, esses são pecados muito ínfimos e sem dúvida, como todos os tentadores jovens, você está ansioso para poder reportar perversidades muito espetaculares. Mas lembre-se de que a única coisa que importa é o quanto você consegue afastar o seu homem do nosso inimigo, que é Jesus, né? Não importa quão pequenos são os pecados, desde que o seu efeito cumulativo seja o de desviar o homem para longe e para fora daquela luz, direto para o nada. O assassinato não é melhor do que o carteado, se o carteado der conta do recado. Exato. A estrada mais segura para o inferno é gradativa, a ladeira é suave, o solo é macio, sem curvas acentuadas, sem marcos e sem postes indicadores. Isso aqui é sensacional, cara. Acho que para finalizar com todo esse pensamento e principalmente entendendo um pouco mais sobre essas artimanhas, né, e um pouco sobre como Satanás tenta nos enganar, acho que Deus ele vira para a gente e só fala assim: continue buscando a mim, continue observando os meus mandamentos, continue estudando mais a minha palavra, continue se esforçando, continue, porque a gente já sabe o final, a gente já sabe para onde essa mentira de Satanás vai. E aí eu só separei o trecho final do livro Grande Conflito, né, que a Ellen White fala, que esse final ele vai ser assim: o grande conflito terminou, pecados e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação daquele que tudo criou e emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Amém. E esse final ele vai ser maravilhoso. Então, acho que Deus hoje ele vira para a gente continue sendo forte, continue buscando justamente o meu Espírito Santo, continue se consagrando a mim, e Deus ele quer usar cada um de nós. Isso eu tenho certeza. Deus ele, com certeza, talvez nesse grande dia e quando a gente estiver na glória, com certeza vai ter pessoas que vão olhar para você e falar: cara, acho que foi por causa da sua palavra, foi por causa da sua atitude, eu também estou aqui. Então a gente também tem um poder de levar, a gente tem essa responsabilidade de levar essa verdade para as pessoas e viver também essa verdade. Então, com certeza, Deus ele quer não só usar as palavras que a gente usa, às vezes a gente quer explicar as coisas de forma filosófica ou teológica, histórica, mas eu acho que o principal de todos é a gente trazer o nosso testemunho para que as pessoas entendam que a gente é uma Bíblia que pode ser lida também através das nossas atitudes. Amém. Então, que esse seja o nosso desejo, nossa oração a cada dia. Amém. Tá, vamos orar? Você ora pra gente? Desculpa, da outra vez acho que foi você. Você ora pra gente? Pai querido, obrigada, Senhor, por mais uma noite, mais uma oportunidade que nós ainda temos, Senhor, de estar no seu livro, no teu nome, abrindo a tua palavra, conhecendo mais de ti, Senhor. Obrigada por essa mensagem, obrigada porque o Senhor falou conosco, que o teu Santo Espírito esteve aqui conosco, está conosco sempre, cada momento. Nos ajuda, Senhor, a estarmos mais atentos aos enganos de Satanás, principalmente a estarmos mais próximos de ti, Senhor. Amém. Opera em nós o querido efetuar, assim como o Senhor prometeu. E nos ajuda, Pai, a ouvir mais a tua voz. Continua conosco, Senhor, nessa noite, nesse sábado.
continua nos abençoando. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, deixa eu fechar aqui. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Lá na câmera, lá, você dá tchau. Mais pra lá. Tchau.